Olá, queridos alunos. Hoje vamos falar sobre a operação da multiplicação com números naturais, com o nosso livro volume 2. Bom, antes disso, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que já estudamos anteriormente. Estudamos a operação da adição, né? Temos um exemplo aqui, lembrando o nome dos termos, né? Parcela, parcela, e o resultado soma ao total. Vimos também as propriedades da adição, que é a propriedade comutativa, a propriedade do elemento neutro e a propriedade associativa. Em seguida, estudamos a operação da subtração, onde os termos são denominados diminuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Bom, ideias associadas às operações fundamentais, bastante utilizadas na resolução de problemas. Olha só, dentro das nossas operações fundamentais, primeiramente na adição, nós utilizamos esta operação em situações que tinham como objetivo juntar e acrescentar. Em seguida, trabalhamos também com a ideia da subtração em situações problemas, com os seguintes objetivos, né? Palavras-chave em certas situações. Ideia de retirar, de comparar, de completar e o principal, né? A ideia de a mais, quanto a mais. Então, são palavras-chave para você estar observando as situações, problemas que envolvem a subtração. Agora, nós iremos utilizar, né? Nós iremos trabalhar com a multiplicação. Como que nós vamos identificar as situações, problemas? Bom, situações que dá a ideia de parcelas iguais, né? Adição de parcelas iguais, organização retangular, uma ideia aqui de área, né? De figuras quadradas ou retangulares, raciocínio proporcional, né? Quando vocês estudaram, por exemplo, a matéria de escalas, raciocínio combinatório, né? Que nos dá a ideia de combinação, de você poder trabalhar com combinações que envolve, por exemplo, a ideia de combinação no uso de roupas, né? Combinação de você fazer uma vitamina, combinação de você utilizar pares de calçados. Então, nós temos algumas ideias. Em seguida, nós iremos, né, não nesse momento, mas nós vamos estudar a operação da divisão. Mas você já tem algumas noções que dá a ideia de repartir igualmente e quantos cabem dentro. Então, que são ideias associadas a situações, problemas. Bom, o nosso livro didático, na página 79, ele nos dá as ideias da multiplicação. Olhando a seguinte situação. Flávia trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Aí pergunta, quantas horas ela trabalhou nesse período? Bom, temos que primeiramente compreender o problema, certo? Você sabe que Flávia trabalhou 25 horas em cada semana e que nós temos um total de 12 semanas. Então, isso aqui dá uma ideia de combinação. E combinação, ela se refere à operação da multiplicação, certo? Então, o problema, né, nós temos que entender que ele quer saber quantas horas ela trabalhou nas 12 semanas, ou seja, esse total. Em seguida, devemos planejar como resolver esta operação. Uma das ideias da multiplicação, como já vimos, é juntar quantidades iguais. Então, você precisa juntar 12 vezes 25 horas, ou seja, efetuar a multiplicação 12 vezes 25. Então, vamos para o passo executar, certo? Então, nós podemos efetuar essa multiplicação de 3 modos. Então, observe cada um. Bom, primeiramente, geometricamente, né, com desenhos. Com uma folha de papel quadriculado, construímos uma região retangular com 12 linhas e 25 colunas. Observe então o nosso desenho com as medidas 25 por 12. Bom, nós também podemos fazer a decomposição desses valores, né? O 25 é a mesma coisa que 20 mais 5. Então, observa que o nosso retângulo, né, o nosso desenho, ele está separado numa parte rosa e numa parte verde. A altura desse desenho nosso, que é 12, nós podemos também fazer a decomposição como 10 mais 2. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui primeiramente, 10 vezes 20, para a gente contar quantos quadradinhos temos nesse retângulo rosa. Não precisamos contar de um por um.
podemos, né, efetuar o seguinte cálculo, 10 vezes 20. Então, podemos fazer mentalmente, isso aqui é igual a 200. Então, nós temos aqui um total de 200 quadradinhos na cor rosa. Em seguida, nós vamos realizar a seguinte multiplicação, 10 vezes 5, porque não tenho necessidade, novamente, de contar quadradinho por quadradinho verde. Então, realizando essa operação, 10 vezes 5, nós temos um total de 50. Então, aqui, né, 50 quadradinhos verdes. Bom, continuando, se em cima mede 20, né, ou seja, tem 20 quadradinhos, podemos observar que embaixo também tem 20. Então, realizando aqui a próxima multiplicação, 2 vezes 20, nós sabemos que é um total de 40. Então, nós temos aqui 40 quadradinhos na cor azul claro, certo? Bom, se aqui em cima é 5, também sabemos que embaixo aqui é 5. Então, realizando essa multiplicação, 2 vezes 5, nós temos então que é igual a 10. Então, nós temos aqui um total de 10 quadradinhos na cor laranja. Bom, em seguida, fazendo a soma de todos esses resultados, né, na forma que nós decompomos, 200 mais 50 mais 40 mais 10. Então, somando 0 mais 0 mais 0, né, deu 0. 0 mais 5 mais 4 mais 1, nós temos 10. Então, vamos reagrupar 1. E 1 mais 2, nós temos um total de 13. Então, nós temos aqui 300 quadradinhos, ok? Bom, dando continuidade, nós vamos resolver essa multiplicação pelo seguinte modo, fazendo a decomposição, certo? Sem utilizar a forma geométrica, ou seja, nós vamos fazer 12 vezes 25. Sabemos que o 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. E o 25 é a mesma coisa que 20 mais 5. Realizando, então, essa multiplicação 10 vezes 20, nós sabemos que é 200. Multiplicando 10 vezes 5, nós sabemos que é 50. Multiplicando 2 vezes 20, sabemos que é 40. E 2 vezes 5, nós temos então que é 10. Bom, realizando este cálculo, então, fazendo esse somatório, né? 0, 5 mais 4, 9, mais 1 dá 10. Vamos reagrupar 1. E somando aqui deu 300. Então, podemos observar que o valor foi igual ao primeiro modo. Então, duas maneiras diferentes para a gente estar resolvendo. Então, esse valor é igual a 300. Bom, nós temos aqui também uma nova propriedade dentro da multiplicação, que ela é chamada de propriedade distributiva da multiplicação, que nos diz que, de acordo com essa propriedade, ao se distribuir a multiplicação entre as parcelas de uma adição, por exemplo, não será alterado o resultado. Então, podemos verificar aqui que o valor não foi alterado. E um terceiro modo que nós podemos resolver essa multiplicação é pelo algoritmo usual. Como assim? Nós vamos então multiplicar, né, o 25 por 12, certo? Não esquecendo de agrupar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Bom, então vamos lá. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, nós vamos reagrupar 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora, 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 2 é 2. Então, vamos fazer o somatório e podemos colocar aqui um outro zero apenas para completar. Então, fazendo aqui o somatório, 0 mais 0 é igual a 0. 5 mais 5, 10. Vamos reagrupar 1. E 1 mais 2, 3. Então, observem que chegamos também no mesmo valor. Então, como nós estamos aqui utilizando o algoritmo usual, vamos determinar nome para os termos dessa multiplicação. O 25 e o 12, eles são chamados de fatores. Então, toda vez que você vê essa palavra fator em alguma situação, problema, já se refere à operação da multiplicação. Então, fator, e o nosso cálculo aqui final, né, o nosso resultado, ele é chamado de produto. Então, mais uma outra palavrinha-chave para você deixar anotado aí. Viu essa palavrinha produto? Ela se refere então à multiplicação. Então, concluindo, como 12 é igual a 10 mais 2
Para efetuar 12 vezes 25, posso fazer então 2 vezes 25, né, que nós vimos aqui que deu 50, e depois 10 vezes 25, que deu 250. E realizando a soma, nós encontramos então o valor igual a 300, ok? Bom, e uma outra maneira de verificarmos se esse cálculo está correto, né, é fazendo a prova real. Nas situações, nós multiplicamos 25 vezes 12. Para você tirar a prova real, nós vamos inverter. Nós vamos, então, multiplicar, né, fazer o contrário. Só que quando você resolve essa multiplicação, também denominamos, né, observamos aqui que o valor foi o mesmo encontrado. Então, aí na página 80, a resposta é: em 12 semanas, Flávia trabalhou 300 horas. Então, pessoal, aqui mais uma dica, né, de videoaula para vocês começarem bem aí o conteúdo do segundo bimestre. Obrigado.